queria agradecer a presença da deputada Clélia Gomes aqui, que foi uma das grandes batalhadoras pela do fundo do coração, agradecer ao pessoal do lado de São Paulo que veio aqui, ofereceu para vir aqui tocar. E, assim, é muito emocionante ter ouvido essa oferta de vocês e é muito bacana ver vocês tocando aqui. Muito, muito, muito obrigado. Esse é um dia muito especial e mais especial ainda por causa de vocês. Muito obrigado. Eu estou me sentindo Jô Soares hoje. Muito obrigado, gente. Uma lista de coisinhas que eu queria falar aqui. Eu fiz parte dos agradecimentos, mas eu acho que não dá para começar um negócio aqui. Isso é um trabalho que demorou 15 anos da minha vida, esse capítulo está se fechando agora. É grande, é bem grande. É feliz de estar com vocês todos aqui, mas acho que não dá para começar sem agradecer a minha mulher e meu filho que estão aí. Onde eles estão? Lá no fundo. Lô, te amo. Francisco. Tchau, filho. Ele quer ser escritor, então um dia ele vai fazer isso, vocês comprem o livro dele, também entendo também. Bom, e eu queria anunciar uma coisa interessante, um projeto secreto que eu venho trabalhando, que eu acho que vocês vão se divertir, o que eu chamei de Experiência Laroyer. O que é isso? Esse terceiro, o primeiro e o segundo livro vocês viram, espero que vocês tenham visto, que são a troca de e-mails entre o Neil e o Laroyer. O Laroyer, chama de Laroyer. Nesse terceiro livro, a conversa acontece de uma forma diferente. Acontece 10 anos depois, e o Neil não tem mais contato, então ele precisa entrar em contato de novo com um velho amigo. E ele, como ele não sabe para onde é que ele manda esse e-mail, ele abre um blog. E como ele vai falar sobre coisas muito delicadas da vida dele, ele põe uma senha. E imagina que, olha, senha, isso é fácil, né? Então eu vou criar esse negócio. Ele começa a escrever. E imediatamente, na hora que ele começa a escrever o blog, o velho amigo entra lá e começa a comentar, fazer uns posts de volta para ele, uns comentários de volta nos posts, e você vê o livro inteiro contado nessa conversa com eles, com os posts do blog, como se fosse uma página do Facebook secreta, sabe? E os comentários dos dois. O livro é isso, mas para que vocês tenham uma experiência um pouquinho mais de embrulhar o estômago e dar frio na barriga, eu coloquei isso mesmo no Facebook também. Então vocês têm o livro aqui, que é a melhor maneira de ler, mas se vocês quiserem dar uma espiada, vocês entram depois na página do Newton. Tem um item lá no menu, lá em cima, onde tem foto, onde tem sobre, tem um item que chama Laroyer, escondido no meio de tudo, porque é para ser escondido mesmo. Você clicar lá, você vai ter uma telinha, você dá um OK, e depois você vai ver a tela que, teoricamente, o Neil preparou para o Laroyer poder conversar com ele. Então, todos os capítulos do Neil estão lá. Então, a responsabilidade, compra o livro, não é para ler só isso, eles vão comprar. Mas estão todos lá porque eu queria que vocês tivessem a sensação de, olha, é assim que aconteceu. E vocês podem colocar os seus comentários junto com os deles, é para vocês sentirem parte da história mesmo. Só tem uma pegadinha aí, né? Se tem senha, eu não vou dizer a senha. Se vocês leram o primeiro e o segundo livro, vocês provavelmente, usando um pouquinho de imaginação, vocês vão conseguir adivinhar. Mas eu não vou comentar. Mas também, se vocês adivinharem, também não contem, que faz parte do jogo adivinhar. Ó. Aqui, ó. Tá bom? Só, então depois você posta, ó, entrei lá, tá aqui o endereço, eu consegui adivinhar a senha. Você conseguiu ou não? Aí vocês tiram vantagem para tudo. Mas o que eu queria fazer hoje, isso aqui é uma conversa com 4 pessoas que foram muito importantes ao longo dessa jornada, desse último livro em particular, mas dos outros também. 3 delas foi gente que leu capítulo por capítulo conforme eu ia escrevendo e eu me dando opinião. Eu precisava de opiniões diferentes e eles me ajudaram muito. Então, muito do que vocês estão vendo aqui
vocês quiserem agradecer alguém, vocês agradeçam a eles. E a quarta pessoa é um jornalista que conhece muito do assunto também, do assunto fé como um todo, que eu trouxe para escrever o pós-fácil e que me ajudou a arrumar o discurso todo em volta do livro. Então, eu vou chamar uma a uma, mas eu queria que vocês batessem palmas de verdade para eles, tá bom? O primeiro deles é o meu amigo de 20 anos. Ele foi nascido e criado dentro do terreiro do Gantuá, na Bahia, um dos terreiros mais tradicionais do candomblé baiano. Ele está aqui representando não só o candomblé, mas todo o povo de Santo. Então, Zé Milê, por favor. Segundo, eu queria chamar uma jornalista, amiga de muito tempo também, mas eu convidei ela por dois motivos. Um, que eu queria uma opinião feminina sobre o trabalho todo, mas outro porque se eu tenho o povo de Santo representado aqui, gente que conhece muito a cultura dos orixás representado, eu também queria ter os evangélicos registrados aqui, porque eu acho que é um grupo muito importante, é um grupo que a conversa, quando acontece, é muito, muito legal. E a Thalita me deu vários insights ao longo da feitura desse livro, e também eu queria que vocês fossem muito agradecidos a ela. Thalita Ribeiro, por favor. Eu estou adorando isso. Agora, o próximo aconteceu meio por acaso, porque eu conheci ele ao longo do caminho, enquanto eu estava escrevendo o primeiro livro, e eu tinha muita vontade de saber como esse livro também estava funcionando para os adolescentes. Então, quando eu conheci, ele tinha, sei lá, 15 anos de idade, mas eu pensei, esse menino é esperto, ele sabe o que está falando, ele começou a me contar a história seu. Eu queria saber mais do que você está dizendo. Então, vamos combinar o seguinte, quando eu estiver escrevendo, eu vou te mandar, e você vai me mandar suas opiniões. Hoje ele tem 17, eu acho, né? Eu queria chamar aqui o Gustavo Melo, 17 anos. Que foi uma das pessoas também mais influentes ao longo desse livro. E para terminar, eu queria chamar meu amigo, que eu conheci num evento literário lá em Santos. Ele foi mediador de um debate, estava eu e o Reginaldo Prandi, e ele ficou tocando a bola, e a gente ficou amigo desde lá, e é um cara que ele não traz uma visão de uma religião específica, ou não, ele é uma pessoa que viajou o mundo inteiro procurando e explorando experiências de fé. Parte delas ele fez no programa Na Fé, da Discovery Channel no Brasil. Arthur Veríssimo, por favor. Estou me sentindo poderoso aqui. Vamos lá. Vocês conseguem ouvir bem aí do fundo? Então tá bom, que aí eu não preciso gritar muito, posso ir mais devagarinho. Então, primeiro eu queria agradecer a vocês, não só pelo trabalho que vocês tiveram até aqui, da minha encheção de saco de mandar e-mail no meio das madrugadas, esperar a resposta em 2 horas, mas em nome de todo mundo aqui, agradecer por esse trabalho, por vocês estarem aqui, terem tido esse trabalho de estar aqui conosco. Super obrigado. Mas eu queria fazer uma pergunta para cada um e discutir os assuntos sobre alguns aspectos que a gente conversou. Como a mesa aqui, que não tem mesa, mas ela é composta quase que totalmente por homens, eu vou começar pela mulher, a única mulher aqui, certo? Então eu queria perguntar para a Thalita, assim, Thalita, você... Não, esse é um livro que acontece em torno da temática dos orixás e em toda a atividade em volta desse livro eu vi muitas manifestações bonitas e manifestações de ataque e de amor e de desprendimento da comunidade evangélica. Então uma das coisas que era muito importante para mim era ouvir essa voz e saber como é que estava funcionando, o que as pessoas estavam achando. Você foi muito importante para isso. Mas mais do que isso, a minha curiosidade é de saber como você, como evangélica,
se imaginou? Você já tinha imaginado lendo um livro sobre orixás? E como é que foi essa experiência de ler e descobrir essas histórias todas dos seus amigos em volta de você? Como é que foi essa experiência Deus dos Dois Mundos para uma pessoa com a sua bagagem religiosa? Obrigada pelo convite. Eu achei muito importante participar do debate e conversar sobre isso, para também tirar um pouco a imagem de que todo evangélico é preconceituoso, de que todo evangélico não consegue apreciar outra religião, não consegue ver beleza, não consegue ver valor. Eu sou da periferia de São Paulo, eu sou da Brasilândia. Na rua dos meus pais tem um terreiro, desde que eu me conheço por gente, tem um terreiro lá. E quando eu era pequena e ouvia as músicas, eu sentia muito medo, porque foi apresentado como se fosse uma religião de demônios. E sentia muito, 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 muito medo do que aquilo podia despertar, dos sonhos que aquilo podia despertar. Era curioso. Depois, na adolescência, um pouquinho maior, eu sentia culpa, porque eu gostava da música. Eu achava bonita, eu me sentia envolvida pela música que tocava à noite. E eu me sentia culpada, porque, poxa, eu estou gostando de uma coisa que é do demônio. Aí eu fui pensando, fui crescendo mais um pouquinho, lendo melhor, buscando mais, conhecer a minha própria religião. E aí eu me toquei que cristianismo não era sobre marginalizar pessoas, não era sobre se afastar de quem é diferente de você, era muito pelo contrário. Quando eu compreendi isso, ficou tudo muito mais leve, eu descobri que não era uma coisa do demônio. Eu descobri que eu podia sim gostar, que eu podia sim apreciar a manifestação de fé. Eu tive outras experiências como jornalista, cobrindo outras manifestações de fé e me emocionando com elas. E aí chegou o Deus dos Dois Mundos. A hora que eu vi o trailer, eu falei, puxa, que legal, um livro sobre a mitologia africana, que era uma coisa que eu não conhecia, que eu não tinha nenhuma base e tinha muita curiosidade, desde a época que eu ouvia os tambores na casa dos meus pais. E comecei a ler e comecei a achar interessante como a cultura cruzava em vários momentos com outras mitologias e também com outras manifestações. No final do ano passado, eu fui para o Peru passar o Natal e Ano Novo e conheci um pouquinho da religião dos Quechuas e dos Incas, e várias coisas são muito parecidas e várias coisas têm simbologias, inclusive, muito, muito próximas. E isso enriqueceu, em nenhum momento abalou a minha fé. Muito pelo contrário, acho que até fortaleceu no sentido de ver beleza numa outra manifestação, num outro jeito de compreender a religiosidade e viver a espiritualidade. Acho que foi isso. Super obrigado, Thalita. Eu queria aproveitar esse gancho do que você está falando aqui e inverter a conversa. Zeno, você foi criado, você nascido e criado no meio dos orixás, no meio da tradição, no meio dessa raiz. E aí, de repente, vem um sujeito, um carioca, que tinha os mesmos medos da Thalita e resolve escrever sobre seus amigos. Como é que foi isso de ver esse estranho e como é que foi ver os seus amigos orixás, os seus companheiros orixás que estavam ali a sua vida inteira, retratado pela ótica de alguém que chegou até ali no meio da vida? Boa noite. Rapaz, é temeroso me classificar como amigo dos orixás, é um privilégio que a gente sabe, mas é o seguinte, eu sempre fui e sou muito ortodoxo, mesmo por causa de determinados preconceitos que surgiram e se fortaleceram depois que eu fui iniciado. Então, a gente que nasceu e cresceu dentro do candomblé e passa e passou por determinadas situações. Por exemplo, eu cheguei hoje de Salvador e no prédio onde eu estou hospedado, uma casa de um amigo meu, o porteiro perguntou se eu ia fazer algum serviço lá. Eu falei, não. Então, claro, é engraçado, hoje é engraçado, mas eu vejo Deuses de Dois Mundos uma referência importante ao despreconceito, desculpe o neologismo, porque mostra, como eu já
observei em outras citações, um personagem o mais estigmatizado de todos, que é Exu. Você chega e fala em Exu, não tem que... Se não estiver olhando, olha para você. E Deus dos Mundos conseguiu fazer uma leitura importante sobre esse orixá. E tantos outros. E eu sempre tive uma resistência em reconhecer o escrito, uma vez que o candomblé é uma religião que se dissemina pela oralidade. A gente senta ali, espera, não pergunta, a gente espera o que os mais velhos vão fazer ou vão falar, observa. Os bons observadores sempre são adotados pelos mais velhos. Os perguntadores não, com certeza. Mas os observadores e cumpridores das obrigações, dos preceitos, como eles devem ser cumpridos, sempre são adotados e acabam se desenvolvendo mais, enfim. Eu vejo, por exemplo, mais uma conotação importante do Deus dos Mundos, a relação entre os orixás, a relação entre Exu e Euá, que está no terceiro livro, né, que a gente vai saber daqui a Vocês pouco. não leram ainda. E uma outra relação que eu nunca tinha visto antes citada em nenhuma das literaturas que eu tive a oportunidade de conhecer, que é entre Nanã e Oxalá. Eu posso... Termina o seu pensamento aí. É isso. A forma como o PJ conseguiu mostrar essa relação. Já que eu sou amigo deles, eu posso dizer que são dois ícones da nossa religião. Assim, o topo da hierarquia, da nossa ancestralidade. Quem conhece, quem está lá dentro sabe. Então, o PJ conseguiu colocar isso num plano mortal, digamos assim. Todos entendem, todos se transportam, todos participam da conversa entre eles. Vocês vão ver que é muito interessante. Se o Luciano está falando da conversa entre Nanã e Oxalá, eu selecionei aqui um pedaço para fazer uma leitura rapidinho para vocês, só para vocês terem um gostinho do que vem por aí. Pode ser? Vocês querem? Vamos lá. Alô? O sol já se punha novamente na hora que Nanã, a mais velha entre os orixás, adora desde bem jovem. Ela conduziu Oxalá até uma rocha e sentou de frente para o mar. Para os outros, talvez, ainda haja surpresa nas suas tramóias, minha querida. Para mim, você sempre será previsível. Talvez me engane aqui ou ali, mas no fim, eu sempre sei seu próximo passo. Agora você está sendo rude, senta aí, meu velho, vou dançar para você. Nanã já não se movia com o mesmo vigor de quando era moça. Muito tempo atrás. Compensava o peso dos anos, todavia, com sua delicadeza e elegância. Rodopiava devagar e mexia os braços como se operasse um pilão. E você já sabe que tem tanta culpa quanto eu, disse o velho orixá, sem muita convicção. Nanã se manteve calada a dançar. Jogava as mãos para um lado, para o outro, como se saudasse os 4 cantos do mundo. Digo, foi você que colocou essas ideias na minha cabeça, disse ele. Nanã batia palmas como se avisasse que estava chegando. Depois rodava e rodava. Não que apreciasse o espetáculo, mas Oxalá tentava em vão que ela respondesse. Não que não apreciasse o espetáculo, mas Oxalá tentava em vão que ela respondesse. Seria muito deselegante se você mesma contasse. Você sabe bem, não sabe? Uma vingança pequena que não cai bem a uma senhora da sua estirpe. Sei bem que você não gosta de fazer papel de ridículo, pois contar o segredo dos outros é um tanto ridículo e deselegante, não acha? A dança ficou mais vigorosa. Oxalá prosseguiu. Assim como não cai bem essa mania de querer roubar o poder dos outros. Vocês já são tão poderosas nas suas bruxarias, não precisam tirar o que é nosso.
A frase senhora apontava um olho, depois o outro, uma narina, depois a outra, apontava o mundo todo. Tudo isso que eu vi, tudo isso que eu cheirei, tudo isso que está em nossa volta, ela dizia com um bailado e batia com o pé no chão. O mundo era todo dos dois, não só dele, dos dois. A dança era tanto um agrado quanto uma ameaça. Esse pedaço ele é um precursor do que vai acontecer ao longo do livro, e que mostra uma relação muito bonita e interessante entre Nanã e Oxalá, que é uma relação de serem companheiros de muito tempo, mas ao mesmo tempo eles estão disputando por um poder. Então esse conflito, esse amor conflitado vai estar ali o tempo inteiro. Mas, na verdade, cada um dos dois lados comanda um lado de uma grande guerra dos orixás, como a gente falou que acontece no Orum ao longo desse livro. E eu queria conversar com o Gustavo aqui um pouquinho, porque ele, como o nosso representante da juventude, e sendo uma pessoa, todas as nossas conversas envolviam de alguma maneira comparação com outros livros, com outras séries de TV, com filmes, com coisas que ele gostava no mundo do entretenimento. Eu queria saber como é que você vê essa guerra dos orixás, uma coisa que você não tem nenhum apego a religião nenhuma. Como é que você viu toda essa ação sem o elemento religioso? Faz sentido para você? Primeiramente, eu queria dizer que é um privilégio ter lido o livro antes que todo mundo aqui. Agradecer estar aqui com vocês. E quando eu comecei a ler o primeiro livro, você ficou meio preocupado com a minha idade, né? Que ainda era 15, tem um pouco de sexo, um pouco de violência. E esse terceiro puxa bastante para a violência. E o próprio título já é um grande spoiler para o decorrer da narrativa. E eu não tenho apego nenhum a nenhuma religião, então esses personagens são meramente personagens mesmo. E você gosta de comparações, na minha cabeça me lembra bastante a história da Marvel, que mais pra frente vai chegar nos cinemas a Guerra Civil. Então é como se fosse uma guerra civil dos orixás mesmo, né? O lado feminino contra o lado masculino. E eu acho que esse terceiro livro é o mais eletrizante, assim, porque ele toda hora tem uma surpresa diferente. No decorrer da guerra, cada lado tem suas táticas que vão surgindo como coringas, assim. E se você for voltar pro lado da Marvel, lá tem o Thor, por exemplo, não morre. É um personagem que você não precisa se preocupar durante o filme. Mas nesse terceiro livro, um orixá, que é um deus, supostamente não morre, tem um contorno aí que vai criar uma tensão bem grande nesse sentido. Eu acho que realmente essa guerra vai deixar o livro o melhor dos três, e é bem eletrizante mesmo. Maravilha. Se for uma página além disso, aí é um spoiler geral. Então, eu vou interromper agora. E a gente está falando desse outro lado está falando do lado africano, mas eu acho que não tem como falar do Deus de Dois Mundos se você não mostrar o outro mundo, que é o mundo atual. E não tem como falar do mundo atual de Deus de Dois Mundos sem falar da personagem que deu uma sacudida e que é, na verdade, o ponto central dali, que é a Pilar. Então, quando eu convidei o Arthur para vir aqui, eu tinha uma pergunta engraçada para fazer. A gente estava conversando lá atrás, eu queria que ele dividisse um pouquinho. Olha, o Arthur viajou o mundo inteiro, conheceu gente de todas as religiões do mundo, conheceu gurus e profetas e gente do bem e do mal, gente séria e picaretas, de todas as regiões e religiões que vocês podem imaginar. Eu queria perguntar para você o seguinte, Arthur: a Pilar, em suas variações, ela existe? Olha, é uma felicidade estar aqui com vocês, né? É uma imensidão de alegria poder compartilhar a sabedoria dessa trilogia e esse livro que eu fui pego de supetão, que realmente o que o Gustavo disse, o que a Thalita, o que o Zeno ele complementou, faz parte do meu ideário, né? O que ele disse a respeito do Exu. O Exu é um personagem, eu que faço ao longo da minha vida, desde pequenininho, já estou com 56, o Zeno tem 57, a gente faz parte da mesma geração de busca, de pesquisa. Ele mergulhou profundamente na história do candomblé. Eu tive a oportunidade de ver toda essa demonização que tem com o Exu, né? Mas o Exu está presente na cultura indiana diariamente.
Acho que todo mundo tem um olhar cativante para um Deus indiano, que é ele que abre todos os trabalhos em qualquer situação, como é com Exu, se chama Ganesh, né? O Ganesh é similar absoluto com Exu, como é o Hermes da cultura grega. Agora, voltando, é para a gente marcar o território real disso, né? Para ver que realmente toda essa cultura judaico-cristã de perseguição que é arraigado no nosso dia a dia, nas nossas tradições, está por fora, compreende? Essa nossa cultura afro-indígena, isso eu tenho aprendido ao longo da minha vida e constatei, com a série que eu fiz agora recentemente, o Na Fé, que tem de antropólogo afiadíssimo, pessoas fazendo estudos brilhantes sobre toda a cultura afro-ameríndia brasileira, é de deixar a gente extremamente, feliz mesmo. Lógico, tem grandes nomes, Reginaldo Prandi, Raul Lodi e outros mais, mas tem uma juventude afiadíssima, e eu aprendi muito com essa gente fazendo os meus documentários. Agora a Pilar é um caso à parte. Não, a Pilar tem um misto de uma pessoa manipuladora, de guru ostentação. Ela é típica guru ostentação. Se o Fábio Porchat ler a Pilar, ela já vai botar ela como personagem. Porque ela é midiática, absoluta, como o Neil também. E ela tem essa história, ela tem esses elementos de brahmanismo, de severidade, de drogadicção. Ela se assemelha muito com Aleister Crowley. Se alguém já ouviu falar desse cara, que é um dos bruxos mais poderosos que existiu. Tem elementos dela com o Gurdjieff também. Eu tive a felicidade, né, aos 17 anos, de ir para a Califórnia e ser discípulo de um guru indiano, que todo mundo falava, putz, o Arthur foi para lá e sofreu uma lavagem cerebral. É o Rajneesh, o Osho. Eu com 17 anos de idade, de roupa vermelha, imagine, andando em Santa Amaro, aqui em São Paulo, de roupa vermelha com colar de um guru, né? Fui perseguido, mas lutava boxe, eu me virava. Entendeu? Saía na mão com os caras com a bata vermelha, né? E daí disso, essa Pilar, ela me encantou completamente, porque ela tem elementos de pessoas muito próximas a mim. E de outros gurus, mas ela tem aspectos da cientologia, compreende? Eu torno a dizer, de manipular as pessoas e de ser realmente... Ela tem uma particularidade de políticos, de manipulação, né? E realmente é uma figura única e primorosa. É uma outra coisa, eu não sei de onde que esse cara descolou tantos segredos. Eu até pergunto para o Reginaldo, eu falei, Reginaldo, você está sabendo o que o PJ falou? Rapaz, PJ acelerou. E é um convite a todos vocês, a outras pessoas mais, para realmente esse castelinho de areia de preconceito, de babaquice, que todo mundo carrega nos cultos afros, isso é uma grande besteira. No Brasil nós temos pelo menos umas 500 Áfricas diferentes, né? Eu tive a oportunidade de conhecer profundamente a religiosidade no Maranhão, né? O terecô, o catimbô, o tambor de mina, o tambor da mata, a umbanda da mata. Para mim me encanta isso. Daí, poxa, conversando com o Zeno aqui, só 10 minutinhos eu já fiquei acelerado querendo ir já amanhã para o Gantuá. Esse é o mundo verdadeiro que nós temos. Lógico, todo mundo se encanta com as telenovelas, com essa programação que não leva a nada, né? Ler um livro como esse, para mim foi uma das coisas extremamente prazerosas. Eu sou um literato, adoro ler livros, leio toneladas de livros ao ano, mas quando eu me deparei com isso, eu falei, poxa, quando terminou o terceiro, né? Porque parecia um tratado alquímico, né? Que eu tive a oportunidade de escrever o pós-fácil, quando terminou eu falei, putz, eu quero mais. Então, esse homem tem que dar uma continuidade a isso, porque vai todo mundo ficar no ar da boca. Não pode parar não, viu? E eu acho que não dá para falar desses dois mundos, falar dessa obra sem entrar no personagem principal, que é o Newton Fernandes. Eu queria só por tempo, eu queria pedir voltar para a Thalita, já que só tem uma mulher, eu vou dar duas respostas para ela, tá beleza? Então eu queria perguntar para a Thalita, Thalita, você viu o Neil nascer e o Neil andar até o final desse livro aqui. Você é da turma dos que ama, dos que odeia, e você gostou do que aconteceu com ele? Eu sou da turma que ama odiar o Neil. Eu acho que eu tenho que ter duas falas
também porque esse livro é sobre as mulheres, você não falou isso. Esse livro, a parte dos orixás, apresentam duas que eu gostei muito. Quando ela apareceu a primeira vez, eu já tinha falado pro PJ, eu falei, nossa, tinha que dar mais espaço para Euá. Ela parece tão interessante. Incrível, não, me desculpe eu te interromper, porque é um orixá que é desconhecido aqui no Brasil. Eu tenho uma pessoa muito próxima a mim, que, poxa, ela fez cabeça, uma pessoa, até vou dizer, foi a minha segunda esposa, não, a terceira esposa. Pois é, e ela fez todos os preceitos, ela se enclausurou e ela fez para Yansan, e ela é de Euá, gente. Então imagine a mistura, os pais de santo, os babaluixás, as mães de santo, tem que cada vez mais se aprofundar nos estudos. E Euá é uma figura mítica, fantástica, que é desconhecida. Ou eu estou enganado? Mais ou menos. Bom, obrigado. É dos mais difíceis de achar também. Mas ela tem bastante espaço e as partes que eu mais gosto do lado mágico são ela e Exu conversando. Ó, já tá adiantando alguma coisa. Desculpa. Mas voltando pro Nil. Quem odeia o Nil aqui? Pode levantar a mão, eu não vou ficar magoado. Não tem problema não. Todo o resto ama o Nil, é isso? Não? Ok. Quem ama vai ficar um pouquinho chateado. Quem odeia vai se sentir muito culpado. E quem tá no meio termo vai sair desse meio termo depois de ler o primeiro. Já que vocês estão aqui, eu quero fazer uma sacanagem com vocês. Tranquem as portas agora. Tranquem as portas. Eu vou ler o prólogo. Sabe aquele vídeo que eu postei online que as pessoas leem? Eu vou ler esse prólogo, que é curtinho pra vocês. Então, o pessoal que tava no vídeo, pode levantar aí, por favor. Ali, ó, a galera que foi lá. Tô fazendo convenção do Guerra das Estrelas, né? Então, pessoal... Mas eu quero ler o prólogo pra vocês, porque eu acho que é um dos pedaços mais emocionantes do livro, só pra vocês entenderem como é que a coisa começa. É no mundo atual que ele acontece. Sob olhares de nojo, ele deixou o despacho numa esquina do bairro da Vila Madalena. Galinha, farofa, cachaça, velas. Caguei pro que vocês estão achando, murmurou o rapaz. A música gritava alto em seus ouvidos, como se todos pudessem ouvir. I must be losing my mind, are you blind? I've seen it a million times. Ele sabia que não. Era uma visão. A comida, a bebida, era uma missão. A comida, a bebida, o endereço. O comentário deixado no seu último post havia sido claro. Havia chegado a hora. E daquela vez, apesar das distorções químicas que ainda nublavam sua visão, audição e julgamento, faria tudo certo. Haviam-se passado cerca de 13 anos desde que perderam a oportunidade de conhecer Exu. Mas, se então a ideia parecia absurda, hoje era sua salvação. O tempo estava acabando e ele precisava resolver tudo de uma vez. Lê devagar! Tac. Lê devagar! Tic. Depois de qualquer outro jogo da seleção, aquela hora as ruas estariam bem movimentadas. Porém, com a derrota humilhante contra a Alemanha, de que ele havia ouvido falar no rádio a caminho de lá, o Brasil sofria sozinho, cada um em sua casa, deixando o terreno livre para o trabalho ser realizado. Como se a encomenda tivesse sido feita sabendo do resultado antes mesmo do jogo começar. Mais duas pessoas se aproximaram, um casal, faziam caretas e cobriam o nariz. O frango que ele mesmo preparara cheirava mais do que bem, ele sabia. Foi assim que o rapaz, até então concentrado em sua própria tarefa, notou o odor podre à sua volta. Aquele mesmo cheiro de morte que havia sentido semanas antes. Sua mão tremeu um pouco. Terminou de ajustar o prato no chão e tirou da sacola um estranho objeto que, não fosse a baixa claridade, causaria problemas instantâneos. Mesmo assim, tomou o cuidado de proteger a cena com o próprio corpo.
Pousou então ao lado do prato um crânio humano, envelhecido, raspado e entalhado com pequenas marcas na testa, dentes e abaixo dos olhos. No alto de um buraco de onde se veria, houvesse mais luz, um punhado de terra fresca, de onde brotava uma flor amarela. Esperou que não houvesse ninguém passando para levantar-se e se afastou devagar, caminhando com desconforto, tentando esconder o volume entre suas pernas, que ainda parecia tentar explodir para fora de sua calça. Não que se importasse muito, mas não precisava de mais motivos para chamar a atenção dos passantes. Tentou não olhar para trás, mas uma freada brusca vindo da direção do despacho o obrigou a mudar de ideia. Uma BMW preta, vidros escuros, havia parado em frente à sua oferenda a Exu. Contra a luz dos faróis, ele acompanhou a sombra de um homem alto, vestindo um terno bem cortado, sair do banco de trás, pegar a garrafa de cachaça no chão e virar um longo gole direto no gargalo, como se fosse água. Ei! Gritou em protesto. Faltando dinheiro para comprar cachaça, camarada? A sombra não se incomodou. Com a garrafa na mão, deu um passo na direção da luz, revelando uma versão alinhada do rapazote que anos atrás havia assistido seus sonhos com os orixás. Apesar das roupas contemporâneas e um andar mais elegante, no entanto, Exu parecia o mesmo menino inocente. Gigante, travesso e guloso. E ao mesmo tempo não havia nada de menino, tampouco de inocente naquela figura, o que era ainda mais aterrorizante. Take me down to the paradise city where the grass is green and the girls are pretty. Sua cabeça ainda não havia voltado totalmente ao normal, precisava manter o foco. Oh, won't you please take me home? Apertou os olhos e se concentrou na presença do mestre. Ainda bem que a cachaça era boa. Exu o olhou nos olhos, depois entre as pernas, como se caçoasse da ereção inconveniente. Com o queixo, apontou para a esquina oposta, de onde vinha o vento frio que congelava a cabeça recém-raspada do rapaz, que lhe havia preparado a oferenda. Um vulto também familiar se aproximava em contraluz. O homem franzino era fácil de reconhecer, mesmo sem enxergar detalhes do rosto. Em seu andar com uma perna dura, o sujeito vem devagar, sem dizer uma palavra, se esforçando para não trazer nenhuma ameaça. O cheiro podre aumentava. O momento chegou. Entre o mestre e o manco, ele não se moveu, esperou resignado. So far away, so far away. Foco, disse ele para si mesmo. Houvesse mais algum ser ali fora os três, provavelmente ficaria surpreso com o que aconteceu depois. O rapaz das oferendas, não. A 10 metros, o manco interrompeu seu passo de ponto e vírgula. Como vai, seu filho da puta? Disse o Carlos num tom gelado de quem não espera uma resposta. Desde sua iniciação espiritual, aquele jovem assessor de imprensa passara a ver o que poucos enxergavam. E nesse momento, o que ninguém mais veria era o que mais importava. Um espectro de cerca de 3 metros de altura, parando suave atrás do sujeito que se esforçava para não assustar. Carlos, seu antigo amigo de faculdade, não parecia saber o que trazia às costas. Ou talvez aquilo fizesse parte das alucinações. Definitivamente não. O espírito flutuava, roto e maltrapilho, espelhando os movimentos do homem à sua frente, como se ligados por cordas a cada articulação. À primeira vista, parecia que Carlos puxava um fantasma. Não de perto. Era o espectro que dirigia o homem, como se o empurrasse, manipulasse. Daquela distância, o rapaz conseguia enxergar os detalhes da pele negra, desbotada, apodrecida, e os pedaços de carne que lhe caíam enquanto andava. Quando o espectro levantou sua espada, o homem à sua frente, como uma marionete sem voz, tirou o facão da cintura. O jovem olhou para trás, procurando por Exu, e não viu mais nada. Oh, won't you please take me home? Assassinato brutal na Vila Madalena deixa a vizinhança em pânico, dizia a manchete do Jornal de São Paulo. Jovem empresário recentemente envolvido com um escândalo com a Prefeitura de São Paulo foi brutalmente assassinado essa noite, na capital paulista. Moradores assustados pedem mais policiamento no bairro. Jornais sensacionalistas da cidade e blogs sem escrúpulos, a essa hora já publicavam as fotos macabras de sua cabeça, careca e sem corpo, sobre um prato de farofa e cercado de velas. Ao lado, um crânio ainda não identificado. O jornal, que apesar da crise financeira ainda insistia na elegância jornalística, preferiu postar em seu website apenas o nome e a idade do dono da maior assessoria de imprensa do Brasil, Newton Fernandes Brandão, 37 anos. É isso, gente. Você está agora, é sinal de cada um de vocês. Eu queria agradecer aos convidados e a vocês. Agora corre para ler.